Está no ar o programa Memórias do Rádio Guarapuavano. E aqui comigo está o Marioli Corrêa dos Santos, que foi radialista em Guarapuava. Marioli, então eu gostaria inicialmente que você começasse com uma breve apresentação da sua história, falando onde você nasceu, quais cidades você morou, um resumo mesmo do que você viveu até agora. Bom, meu nome é Marioli Corrêa dos Santos, Douglas, e nasci no ano de 1952, no dia 5 de agosto, aqui em Guarapuava. E tenho dois filhos, Fernando e Fábio, minha esposa Maria Helena dos Santos, ela é técnica em enfermagem, e eu sou radialista. Marioli, qual que é a sua formação técnica e escolar? A minha formação técnica é básica, porque, na verdade, quando eu iniciei no rádio, nós não tínhamos, assim, cursos especializados na área. E até fomos, de certa forma, modelos para cursos futuros do radialismo, né? E nas emissoras que eu trabalhei, muitas vezes recebia alunos, até mesmo aqui da FAFIG, na época era FAFIG, né? Hoje é Unicentro, para fazer algumas coisas sobre orientações a respeito de como se formar, falar no microfone, qual a distância que você tem do microfone, para não dar o famoso puff, que chamam, né? Popularmente. E também sobre formação de textos comerciais, que foi a minha grande força dentro do rádio também, como locutor comercial, e locutor de notícias, noticiarista também, e locutor de programas com música, né? Então, esta é basicamente a minha formação técnica dentro do rádio. E quando que você começou na profissão de radialista? Qual foi o ano que você entrou pela primeira vez numa rádio e você percebeu que essa era a profissão que você ia seguir dali para frente? Na verdade, Douglas, quando eu entrei no setor de comunicação, foi numa rede de alto-falantes na cidade de Ponta Grossa, de um radialista muito conhecido no estado inteiro, já falecido, Carlos Afonso Buch. Era a RAF, Rede de Alto-Falantes do Carlos Buch, que eram cornetas de som espalhadas pela cidade. Então, nós apresentávamos música, hora certa e até noticiário. E, sabe, na época, em 1968, menos, 1965, quando eu entrei na rede de alto-falantes, as pessoas comentavam, porque não existia muito aquele rádio que nós conhecemos hoje, né, de dentro da casa. Muitas pessoas não tinham aparelho de rádio. Por incrível que pareça, é como hoje muita gente não tem um computador, né, mas sabe que existe. Então eles escutavam a programação da rede de alto-falantes e nós ficávamos muito contentes com isso quando saímos na rua e víamos que alguém passando estava escutando aqueles alto-falantes, né? Qual foi a primeira emissora que você trabalhou? Depois da rede de alto-falantes eu recebi um convite da Rádio Central do Paraná, que depois fez parte das emissoras coligadas, lá em Ponta Grossa, isso, né? E eu comecei a trabalhar de operador de som. Naquela época, como vocês devem imaginar, equipamentos eram bem menos, com qualidade sonora bem inferior às que tem hoje, né? E então a gente tinha 2 picapes, né? Um microfone, às vezes falava no microfone, mas naquela época não existia você fazer técnica e ao mesmo tempo microfone. Raramente você fazia isso, quando faltava um locutor, né? A gente fazia isso, mas eu entrei como operador de som. E ali a gente colocava músicas e tal, e vinha o locutor para fazer o programa, anunciava as ofertas às lojas da cidade, e ali nós fazíamos o nosso, vamos dizer assim, o ganha-pão em termos comerciais. E aqui em Guarapuava, qual foi a primeira emissora que o senhor trabalhou? Aqui em Guarapuava, eu já estava trabalhando numa emissora, saí da rede de alto-falantes lá de Ponta Grossa e fui para a Rádio Central e depois fui para a Rádio Santana de Ponta Grossa e Rádio Vila Velha. E da Rádio Vila Velha eu vim para cá na Rádio Atalaia de Guarapuava. Todas as rádios elas eram AM? Todas AM. Não, nós tínhamos FM, mas muito poucas emissoras no país. A concessão para a FM não era dada como está sendo hoje, né? Uma grande revolução nesse sentido. E aqui em Guarapuava, quais funções o senhor veio exercer e até que período o senhor trabalhou aqui em Guarapuava? Bom, em Ponta Grossa eu já passei para a locução, né?
Eu fazia os dois, técnica e locução. Depois só a locução. E daí, quando eu vim para cá, foi exatamente quando o diretor da Rádio Atalaia, Rodolfo Chagas, passando por Ponta Grossa, me ouviu fazendo um programa produzido por mim nas emissoras das lojas da cidade. Então eu levava comigo uma lista de músicas, que seriam 10 normalmente, e ali eu entrevistava o dono da loja, perguntando para ele quanto tempo ele estava trabalhando com aquela loja, o que ele oferecia para a população. E aí, no final dessas perguntas, ele escolhia uma das músicas. Depois, um funcionário e daí o resto, os clientes falando daquela loja. Evidentemente que o programa pegou muito em termos comerciais, porque era uma maneira até gratuita do comerciante fazer a sua propaganda. E aqui em Guarapuava, quando eu vim para cá, eu fiz esse tipo de programa, que se chamava, para a época, até um nome bem avançado, né? Só Porque Você Quer, né? E é um nome bem estranho, mas é uma coisa bem comunicativa, né? Só porque você quer, você fala sobre isso, né? E então nós, comercialmente, é uma coisa que nós faturávamos depois, Douglas, muito, porque o dono da loja ficava amigo da gente e a gente já fazia contratos e tudo mais. Além da Rádio Atalaia, aqui em Guarapuava, em quais outras emissoras o senhor trabalhou? Recebi daí o convite para a Rádio Difusora de Guarapuava, que é a pioneira aqui na região. A Rádio Difusora, na época, era dirigida por Ayrton Reines, que hoje tem o Asilo, como o nome dele, né? Foi ele quem me convidou. E ali eu fiz o grande jornal falado Difusora, aquele das mensagens famosas, né? Durante 6 anos, de 1993 até 1973 até 1979. E é um programa de grande audiência em Guarapuava. Já vinha antes de eu entrar, mas depois nós continuamos com o programa tradicional, que era esse grande jornal falado Difusora. Basicamente, os jornais, não sei se é hoje, mas eu acho que são notícias locais, notícias estaduais, notícias nacionais e internacionais, entremeando com previsão do tempo, hora certa, que é muito importante, e assim por diante. E depois trabalhei na Rádio Cultura também, a convite do João Muliani, José Weppers, diretores da rádio, e na TV Independência, por último aqui, né? E passei por essas emissoras. Trabalhei em Curitiba também. Uhum. Aqui em Guarapuava ainda, como que as funções, né, a hierarquia da rádio era definida? Quem que fazia o que dentro da rádio? Olha, nós tínhamos um diretor-geral, que em seguida seguia as normas do diretor comercial, e depois os chefes de departamentos. Né? Então, eu fazia, por exemplo, na Rádio Difusora, eu fui diretor de jornalismo. Então, o que eu fazia? Como locutor, era uma profissão, um cargo à parte. Né? Depois da locução, eu fazia a redação das notícias, todas, para que o Dentel viesse e pudesse verificar que todas as informações que foram para o ar, né? Tinha essa fiscalização muito rígida, de 3 em 3 meses, São Paulo mandava um representante para ver se tinha sido assinado por um... Eu fazia a redação, mas quem assinava era o jornalista Perite Ibiriçá de Oliveira, porque precisava um jornalista formado para que essas notícias fossem ao ar. Mas a maior parte eu fazia, né, e ele assinava. A Rádio Atalaia e a Rádio Difusora tinham um dono só quando eu vim para cá, que se chamava Antônio Lustosa de Oliveira, que, aliás, a história da Rádio Difusora é muito importante para a memória do rádio de Guarapuava, porque ela foi fundada em 1947 e um dos primeiros idealizadores da rádio foi o Sebastião Loures, que se chamava Loli. Ok, a Rádio Difusora foi a emissora onde o senhor trabalhou mais tempo, né? Mais tempo, ao todo 18 anos. Eu trabalhei 2 vezes na Rádio Difusora. A primeira vez foi em 1973 até 1979 e a segunda vez de 1993 até 2005, quando eu me aposentei. Entendi.
Então eu vou focar nessa rádio, porque eu gostaria agora que o senhor falasse sobre a programação, como que ela era definida. Nós tínhamos a discotecária e a nossa discoteca, como todos devem imaginar, uma rádio mais antiga tem mais discos, e naquela época era vinil, né? Nós tínhamos os discos de 45 RPM, rotações por minuto, né? Discos de 78 RPM, né? Que eram pesadíssimos, tinha uma música de um lado e outra de outro. A qualidade sonora é evidente que não era como é de hoje, com qualidade, né? Mas era boa de se ouvir, não se tinha, ninguém reclamava sobre isso. E a nossa discotecária, ela fazia uma lista de músicas para um programa determinado. No caso, o meu, que seria só porque você quer, eu levava essa lista de músicas que a discotecária fazia, aqui a dona Elza Machado. Esse contato por telefone era a forma que a sociedade guarapuavana interagia com a emissora? Sim, era a forma mais eficaz da época, mais prática, né? Claro que recebíamos várias cartas, mas com o advento do telefone, né, popularizando mais ainda o telefone nas pequenas cidades, nas grandes cidades e tudo mais, achamos um jeito de colocar esse telefone no ar. No começo até meio foi proibido, porque as pessoas tinham medo que o ouvinte falasse alguma besteira, alguma coisa no ar, mas nada. Pelo contrário, pessoas esclareciam muitas coisas no ar. E o telefone, quando veio, ele de certa forma, quando ele apareceu no meio radiofônico, com a participação direta do ouvinte pelo telefone, nós perdemos, por um lado nós ganhamos, né? Porque evidentemente o ouvinte tinha mais interatividade. Mas nós que tínhamos dentro do grande jornal falado difusor as mensagens, que eram um maço de mensagens assim, por dia, e repetimos, levava 40 minutos para ler a primeira vez, mais uns 40 para reler, né? Eles pagavam essas mensagens, que até são famosas pelas certas gafes que aconteceram, né? Que é natural, né? Tudo ao vivo, né? Então, essas mensagens faziam a vez do telefone. Por exemplo, alguém que viesse de uma cidade, vamos dizer assim, de Prudentópolis para cá, do Pinhão para cá, e deixasse a família lá, ele não tinha o telefone para ligar para lá, então ele ia na rádio e pagava uma mensagem daquela, e só que a mensagem saía do jeito que eles queriam, evidentemente, né? Eles estavam pagando, né? Então, se você mudasse uma vírgula qualquer, a senhorazinha que estava, ou o senhor que estava lá, talvez não fosse entender, né? Então, por isso, certas mensagens têm um certo tom hilário, né? Por exemplo, quando o senhor chegou para o Armando Dangui, que anotava as mensagens, disse: eu quero passar a mensagem para minha mulher que eu vim fazer negócio em Guarapuava e que o negócio dos porcos deu certo. E eu estou mandando a buchada para lá. Né? Então, por exemplo, vocês fiquem tranquilos que eu estou bem aqui, fiquem tranquilos que eu estou bem aqui em Guarapuava, amanhã estarei de volta, né? Já me virei em cavalo, você se vira em égua aqui que o resto dou jeito. Se vira em égua aí que o resto dou jeito. Então você vê, são notícias que a gente tinha que dar. Porque eram pagos, e se você não desse daquela forma que eles pediam, muitos deles não ficavam muito bem na cara com a gente. Né? Entendi. A programação tinha informativos também? Ah, sim, de hora em hora. E, olha, sinceramente, eu acho que nunca eu fui responsável por esses informativos. Esses informativos, a gente ficava quase que o dia todo dentro da rádio, né? Captando informações através do rádio, através de telex, através de fax, através de telegrama, através de amigos que ligavam de outras rádios, de outras cidades. E a gente ia formando as informações todas para um determinado noticiário de 5 minutos cada hora. Quem que era o ouvinte da rádio difusora nesse período? Como não existia a televisão, ou existia, mas ela não tinha essa popularidade que tem hoje, nós tínhamos a classe A. Classe B, nós tínhamos empresários famosos ouvindo rádio. Nós tínhamos pessoas do povo também. Eu imagino, Douglas, que era todo mundo ouvindo rádio. Porque o rádio era a coqueluche do momento, o rádio é uma coisa, até hoje, né? Apesar da evolução, da metamorfose que sofre, mas ele nunca morre. Entendi. E como que era a imagem do radialista para a sociedade? Ele era considerado alguém famoso, tinha fãs? Olha, tinha.
falando hoje, muita gente custa acreditar. Então, quando a gente saía na rua, as pessoas olhavam para a gente e diziam, mas olha, Marioli, eu pensei que você era diferente, pensei que você era mais gordo, você com aquela voz bonita que falavam, né? Assim, não sei se é verdade, mas falavam, né? Imaginei, de certa forma, a gente sentia certa decepção quando a pessoa ligava o físico com o imaginário dela. Aí é que está a verdadeira magia do rádio. Porque a pessoa que escuta a rádio, ele faz as imagens, como ele quiser fazer. É uma arte, inclusive, isso, né? Marioli, o senhor lembra de alguma história, alguma curiosidade, algum momento curioso que você viveu aqui na Rádio de Guarapuava? Ah, sim, são vários. Eu também fui plantão esportivo na Rádio Difusora e não vou recordar o ano, mas sei que morreu o Papa, né? E eu estava fazendo plantão esportivo e ouvindo ao mesmo tempo uma emissora do Rio de Janeiro. E para dar o resultado também dos Jogos do Rio de Janeiro. E daí lá entrou estava rolando o futebol aqui no Guarapuava Esporte Clube, né? Era do Campeonato Paranaense, inclusive, né? Primeira divisão. E o Emerentino Paca era o nosso narrador esportivo, ele narrando o jogo e tal. Estava no finalzinho do primeiro tempo, não lembro contra quem estava jogando. E daí atenção, Emerentino Paca, eu estou recebendo a informação aqui através da emissora de rádio que o Papa está sendo internado no Vaticano e tal. E daí ele parou, né? Assim, mas você tem certeza do que você está falando, né? Porque, afinal de contas, é uma celebridade, né? Mundial. Eu digo, tenho certeza disso, né? Já tinha recebido também telefonema de outros amigos me informando sobre o assunto, né? Aí eu dei a notícia em primeira mão sobre a morte do Papa, porque ele foi internado e logo em seguida já veio a informação que ele tinha falecido. Como a gente está focando na radiodifusora e mesmo a radiodifusora e a Atalaia, elas tinham o mesmo dono, né, o mesmo diretor, eu gostaria que você falasse sobre o posicionamento da rádio durante o período da ditadura militar, né, ali durante a década de 1970, como que a rádio se posicionou? Olha, a rádio, nós tentávamos, de todas as formas, ter uma neutralidade. Naquela época, se você falasse uma notícia que fosse contra o regime militar, não é que você fosse preso, ou que toda hora as pessoas estivessem te cobrando isso. Mas eles investigavam se por ali não estava havendo alguma infiltração política. Através de uma notícia, através de uma música proibida, né? Como tinha nos festivais na época, né? E então não era uma censura prévia, mas era uma censura da gente mesmo. Quando a gente terminava de redigir uma notícia, já passava para alguém para ver se aquela notícia ela não estava ferindo determinado segmento da sociedade, o poder. Em relação a perseguições, fechamentos de rádio, demissões de profissionais, como que isso foi aqui na cidade? Aqui na cidade nunca eu presenciei esse fato, mas em Ponta Grossa eu presenciei com o Sindimival Madureira, um amigo nosso, que era operador de som na Rádio Clube Ponta Grossense, e que em pleno regime militar, a rádio deu uma informação que ia contra, realmente. Aí o comandante do Exército de Ponta Grossa, do 13º Batalhão de Infantaria, foi até a rádio e exigiu que o Sindimival Madureira desse no ar uma retratação daquela notícia que tinha sido dada há poucos instantes. Ele se negou. E ele falou baixinho, olha, estão aqui me forçando a fazer isso. A população inteira da cidade foi para frente da emissora. E o Exército saiu e voltou para os seus quartéis e não foi dada a retratação. Como que o senhor definiria, então, né, considerando tudo isso, a sua vivência como radialista, como alguém que trabalhou com comunicação nesse período de ditadura militar? As ideias não eram dadas como são hoje. Nós tínhamos uma certa
um certo receio em opinar sobre diversos assuntos. Então, muitas coisas, e isso que é o erro, né? Muitas coisas não foram dadas a conhecimento da população por causa desse receio em relação ao regime militar vigente na época. As grandes emissoras também sofriam isso. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Rio Grande do Sul tiveram problemas sérios com isso. E as televisões também que já existiam na época. Tupi foi em 1950, né? Então, que surgiu a Tupi, então a TV Tupi. Mas o que eles mais fiscalizavam eram os festivais. E nesses festivais, as músicas realmente, daquela época do Caetano Veloso, para não dizer que não falei das Flores, é uma das músicas que quase que não foi colocada dentro do festival, e quando foi censurada, né? E várias músicas, mas o sentido no terreno musical, eu acho que eles atuavam com mais força, né? Para que não existisse essas opiniões a respeito do regime que estava acontecendo no país. Marioli, gostaria de agradecer pela sua participação aqui no projeto Memórias do Rádio Guarapuavano. Foi muito bom tê-lo conosco. E eu espero ter conseguido fazer com que esse projeto tão bonito, Memórias do Rádio Guarapuavano, que vocês estão fazendo e que só valoriza a nossa classe, eu já estou aposentado, mas tem muita gente que está vindo por aí e que precisa disso, agradecer por esse empenho que vocês estão fazendo através de uma universidade tão querida e famosa e tão significativa quanto é a Unicentro, né? Para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país.